Ao vivo já. Opa, começando aqui, deixa eu fixar o tema, como sempre. Vamos lá. Vou tentar fixar no meu também, gente. O meu tem mais facilidade pra isso. Tema fixado. Beleza. Oi, Gabi! Olha, eu não consigo, tá Só vendo? segura. Vai. Peraí. Tem mais facilidade. Por que você consegue? Não, tá vendo, gente? Tem coisas que a gente não tem tanta facilidade assim. Ah, vegana da luta aí, É o tudo Sol bem? em Aquário que faz isso. Pois é, exatamente. Ah, para com isso, Gabi. Olá, Beleza, pessoal. deixa a galera entrando, deixa rolar aí um Pai Nosso e Aramaico por enquanto. Tomar uma aguinha também por enquanto. Que maravilha, hein? Pois é, Gabi, eu não consigo com a facilidade do Amir. Ele clica no negócio, vai. Comigo, não. Isso é o Sol em Aquário que faz isso. Tá vendo? Aí tudo é astrologia, gente. Namorar com astróloga é desse jeito. Tudo tem um negócio astrológico, assim. Trace tá na live, que demais. Pessoal, aproveita, né, que vocês estão entrando e envia pro pessoal aí que vocês acham que de repente, né, venha Posso interessar. gostar do tema. Esse tema, oi, traz. E agora entrou com o perfil dele. Angélica, Cleiton, Bru. Bem-vindos todos. Não sei que oração, mas vamos começar então? Bora. Tá, vai ser meio desafiador ler os comentários, né? Porque tá um pouquinho longe aqui o celular, mas enfim. Gente, tá muito longe a gente pra gente conseguir aparecer um na live do outro. Só vou dar um toque aí, vocês estão ouvindo bem? Tá dando pra ouvir bacana o áudio aí, porque a gente tá um pouco longe do celular, mas foi o que deu pra fazer. Ainda assim, né? Eu tô meio capaz, você tem que vir mais pra cá, pra aparecer nos dois inteira, né? Senão vai ficar cortado pela metade. Oi, Mari! Beleza, galera chegando, faz um tempinho que a gente não faz live junto, mas eu sei que muita gente já falou que gosta quando a gente faz live junto, então se você gosta, aproveita, manda o coraçãozinho, só tô vendo o coraçãozinho na live da Sullivan, ela tem os fãs dela que manda o coraçãozinho, aqui não tem, beleza. Ô, gente! Manda o coraçãozinho e clica aí no aviãozinho para mandar para quem você acha que essa live vai ser importante. O tema tá fixado, a gente vai falar, vai ser uma mistura de astrologia, né? Eu vou dar aquela primeira introdução astrológica sobre o que está acontecendo no céu agora. E aí eu vou deixar a Sullivan falar sobre a parte do conhecimento aí, né? O conhecimento de comunicação, de relacionamentos, enfim, uma série de comunicação não violenta, uma série de coisas. E a gente vai complementando, né? Eu vou trazendo um pouco mais de astrologia, eu vou trazendo um pouco de cristais. Vai ser um bate-papo mesmo, né? Então gratidão aí para quem está entrando, gratidão para quem está mandando coração e gratidão para quem já mandou esse aviãozinho aí e já mandou para um ou dois amigos que possam gostar do tema, né? Lembra que o tema está bem claro aqui. Mercúrio em Libra, comunicação, relacionamento, empatia. E eu acredito que isso é importante para muita gente, né? Na verdade, o nosso mundo depende disso. Eu já quero começar a falar um pouquinho sobre a parte do xamanismo, né? Que tem uma fala do xamanismo, né? Uma frase muito bonita e muito importante que diz Mitakuye Yasin. Quem é do xamanismo possivelmente já ouviu ou leu essa frase em algum lugar. Mitakuye Yasin. Mitakuye Yasin significa por todas as nossas relações. Então, nossos irmãos, né, nativo-americanos e toda a tradição antiga também, né, todo o povo antigo sabia da importância dos relacionamentos. E relacionamento aqui a gente está falando não só aquele relacionamento afetivo de homem e mulher e assim por diante. Não também só relacionamento entre seres humanos, mas o relacionamento entre todos os seres, né, por todas as nossas relações. Inclusive relação com o avô Sol, relação com a avó Lua, relação com a Mãe Terra, enfim, relação com todos os seres. Então, abro com essa frase Mitakuye Yasin para mostrar como isso é importante para todo mundo. O meu celular, depois que eu atualizei, ele fica agora fazendo um zoom meio estranho. Vocês veem, gente, o pessoal que tá aí na live do Amir, vocês conseguem. Vocês estão assistindo, vocês veem esse zoom? Aparece para aí para vocês? Fica balançando, aí parece que a gente está no navio, assim. Ele fica balançando e eu penso que é alguém balançando a mesa, mas não é. Mas enfim, a Samsung atualizou e ficou assim. Espero que ela solte uma atualização para corrigir. Porque eu vou ficando tonto, né? Parece que eu estou realmente em alto mar, né? Fazendo toda uma viagem, uma jornada. A Pan entrou. Pan, lembra do Jamie, né? Que não conseguia ficar em alto mar porque sentia enjoo. Da Outlander, gente, série sobre relacionamentos, aliás, assistam. Ele não conseguiria fazer essa live, então, porque fica muito estranho o negócio Não, balançando. o Jamie não conseguiria fazer. Ainda mais porque o celular aqui está na gambiarra, né? Tá numa pilha de livros. Então eu fico com medo do celular cair, porque quando ele fica fazendo assim, parece que ele está balançando. Olha lá, o pessoal não vê, tá Eles vendo? não vê, Ó. né? Mas acontece que o Duque já veio, já balançou a mesa e já caiu o celular. Então já Então tem tem um um trauma. trauminha aí com relação a isso. Bom, falando nisso também, eu queria abrir essa live, né? Eu pelo menos, aí você faz as suas indicações. Tá. Se você está vendo essa live no YouTube, me segue lá no Instagram, também Astrologia e Tantra. E principalmente, galera, vai lá pro Telegram, porque é no Telegram que eu vou realmente colocar mais energia, né, a partir de agora. Já estou colocando mais, né? Então, fazer live é um pouco muito mais trabalhoso, né? Gasta muito mais tempo. E o áudio no Telegram ele é muito mais versátil para mim. Então, por exemplo, eu posso gravar 6 horas da manhã
e aí eu envio o áudio para as pessoas, e é 15 minutos de áudio, é bastante coisa para você poder refletir praticamente todo dia. E aí eu peço, você que está aqui na live, me fala se você está lá no grupo do Telegram, no canal do Telegram, me fala se você está ouvindo, porque é lá que eu quero realmente, né, colocar minha energia. E é só você procurar no Telegram Astrologia e Tantra, ou olha minhas postagens aqui, praticamente todas as postagens, pelo menos uma vez por dia, eu estou colocando um caminho, né, para você poder ver. Parece mesmo que estão em um navio, olha só, meu Deus do céu, se estiver balançando aí é uma coisa estranha, né? Vocês vão ficar enjoados com a gente também. Então é isso, esse é o meu recadinho, vai para o Telegram, esse é o principal, né? E aí, dê os seus recadinhos aí também. Gente, meus recados continuem me seguindo aqui no Instagram, divulga essa live para mais pessoas. Na verdade, a gente vai logo mais vir com uma novidade, o Amir e eu estou finalizando uma formação importantíssima, uma especialização em relacionamentos, com foco nos relacionamentos afetivos. Óbvio que a gente aprende muito sobre todos os tipos, as configurações de relacionamento. Então daqui a pouco a gente vai vir, a gente tá fazendo um bem bolado super legal, assim. Já deixo aqui de spoiler um pouquinho sobre relacionamentos afetivos. Então eu vou trazer várias ferramentas dinâmicas nessa imersão, nesse curso. Também vai ser de um final de semana inteiro, então preparem-se. E o Amir vai vir com a parte de Tantra, ele vai vir com a parte mais holística, dicas, trazendo cristais, astrologia. Claro que a astrologia é aquela coisa básica, né, Mi? Não tem nem como ele trazer... O curso de astrologia até hoje ele fica lendo um monte. Não dá pra ser sinastria, né? Não adianta achar que é um curso de relacionamento e vai aprender sinastria, porque sinastria envolve, né, muita coisa. Primeiro você tem que conhecer o seu próprio mapa, conhecer o mapa do outro e conhecer o relacionamento entre eles. Sim. Mas óbvio que a gente vai falar coisas, por exemplo, como essa live. Essa live vai ser uma dinâmica meio parecida, porque não dá para ensinar sinastria aqui, mas dá pra gente entender como o símbolo astrológico aplica na nossa vida e no relacionamento com o outro, né, com todas as outras pessoas. Exato. Até já dando essa dica, né, a Sullivan ela tem esse amor aí, essa coisa muito louca com trabalhar em relacionamentos, e ela fica aí vendo a aula da professora dela o dia inteiro, né, que a mulher começa a dar aula 9 da manhã e termina 3 horas da tarde. Exatamente, minha professora Laura Poltozzi, que eu amo, beijo. E fica ali, e eu assim, falo, eu não ficaria tanto tempo nessa aula, mas tudo bem, mas ela fica porque ela tem meio do céu em Libra, né, meio do céu em Libra, meio do céu, para quem acompanha aqui meus conteúdos, já viu minhas 4 lives sobre casas astrológicas, sabe que o meio do céu é o nosso topo da montanha, a nossa carreira, missão de vida, é o que a gente veio contribuir para o mundo. Então, Libra é o signo dos relacionamentos. Né? E por que essa live tem esse nome aqui? Ó? Mercúrio em Libra e o poder da empatia nos relacionamentos. Porque Mercúrio, eu estou com o mapa aqui aberto, né? Então eu vou ficar olhando aqui direto para poder ir falando com vocês. Mercúrio está em Libra. Né? E Mercúrio é o planeta da comunicação. Então todo mundo já está também cansado de ver, né? Quem está no mundo da astrologia, no mundo holístico, toda vez que Mercúrio fica retrógrado é aquela coisa, né? Todo mundo avisando, cuidado com a comunicação, e aí a internet dá pau, e aí o correio não chega, os eletrônicos começam a falhar, porque Mercúrio é esse mensageiro, né? Ele traz aí o simbolismo do mensageiro, ele é um mago também, depois eu vou abrir aqui, eu tô com o tarô. É importante a gente falar que quando o Mercúrio tá retrógrado, vocês começam a ver vários memes, né? Ih, Mercúrio tá retrógrado, vai acontecer tal coisa. Ih, Mercúrio... Então esses memes vêm disso, né? Por ser um planeta da comunicação, toda a comunicação fica abalada, inclusive dá problema na internet, no elevador, em várias coisas, e o pessoal não entende por quê. Que é um período, né? É uma época, todo mundo meio que dá uma pane no sistema. É Mercúrio retrógrado. Pra quem não acredita, acredite sim, os astros influenciam muito no nosso dia a dia. Sim. Essa é a prova. E quem está retrógrado agora é Marte, né? Que na verdade tem outros planetas retrógrados, mas o mais recente é Marte. Eu também fiz live aqui sobre isso, vale a pena você ver no IGTV, no canal do YouTube e assim por diante. Então Mercúrio, esse planeta importantíssimo, né? Inclusive um dos elementos da alquimia, tem Mercúrio, enxofre e o sal, né? Se eu não me engano. Mercúrio no tarô é o mago, né? Então olha que legal, tá aparecendo nas duas telas. Bonitinho. Esse aqui é o tarô de Thoth que eu utilizo. Ele é um tarô bem rico aí em símbolos mágicos, em Kabbalah, em magia, astrologia. Eu vou aproximar um pouquinho. Esse aqui é o arcano O Mago, que é o primeiro arcano. E vocês podem ver aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir enxergar, aqui é a letra hebraica, né? E aqui, desse lado, é o símbolo do Mercúrio. Então, esse planeta, Mercúrio, ele é importantíssimo, porque ele representa a comunicação e representa a nossa mente. Né? A nossa mente. Então, ele é um planeta que realmente, assim, é um cara que você tem que saber lidar com ele. Né? E tudo na nossa vida é relacionamento e tudo na nossa vida é comunicação, porque o relacionamento, né, como é que você se relaciona com alguém sem se comunicar? Na PNL a gente já aprende isso, né? Quando você entra num ambiente, por mais que você não abra a boca, você está comunicando alguma coisa. Tudo é comunicação, sempre a gente está comunicando alguma coisa. Agora resta saber se você quer dominar o seu Mercúrio, se você quer ser o mago, né, da sua vida, poder dominar o seu Mercúrio,
e realmente comunicar de uma forma que você passe aquilo que você quer passar. Porque um grande problema que acontece aí realmente é o quê? É você não sabe o que você está comunicando porque é inconsciente, aí de repente vem confusão, vem mal entendido, vem ruídos de comunicação, Exato. e aí vem aquele sofrimento. Então fala um pouquinho dessa parte aí da importância da comunicação, né? Dominar a comunicação, porque esse é um ponto importante, né? Olha, tem muitos caminhos, né? Mas o que eu sempre falo, tanto no meu perfil, quem me segue aí no Instagram, na vida, nas lives, eu sempre dou uma dica que é a seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer para você conseguir se comunicar de maneira assertiva. Oi, Thay, chegou, que delícia! Bem-vinda. Para você se comunicar de maneira assertiva e com essa lucidez que a Mia está trazendo aqui pra gente, assim, de você saber o que você está comunicando, a primeira coisa que você tem que ter em mente é: não julgue. A primeira coisa que a gente precisa fazer é abandonar o julgamento. Ah, Sullivan, mas julgamento a gente julga o tempo todo, né? Porque tudo tá, como a Mir trouxe, né? Você olha para uma pessoa, a roupa que ela tá vestindo, já está comunicando algo. No entanto, aquele algo que você vai num primeiro momento pensar, pode muito estar atrelado aos teus filtros, a tudo que você viveu, ao teu padrão de consciência. Então é muito importante a gente ter noção qual é o nosso padrão de comunicação, quais são as nossas referências, porque a partir daí você vai deixar isso de lado, você vai aprender a deixar isso de lado e estar inteiro ali diante do outro, para aí sim você conseguir se comunicar numa linguagem e numa sintonia com que a outra pessoa capte. Então a primeira dica para que esses ruídos eles não aconteçam, ou se acontecerem de maneira muito pequena, muito sutil e que não interfira ali naquela relação de verdade, né, de maneira mais abrupta, é justamente você abandonar o vício do julgamento. Então, a partir do momento que você julga em demasia o tempo todo, o excesso de crítica, e aí a gente pode até trazer linguagem do corpo, né? Porque justamente o excesso de crítica dentro do relacionamento que está atrelado a pneumonia, problemas respiratórios e por aí vai, isso é linguagem do corpo, psicologia por correlação, que é uma especialidade nossa também, minha e do Amir. Então é muito importante a gente ter essa lucidez, né? Eu estou julgando ou estou observando a situação? Eu estou avaliando? Olha só. Aí entra o Libra na história, né? Porque o Mercúrio ele está em Libra, né? Que é o signo do relacionamento. Aí eu vou mostrar o arcano do tarô que representa a Libra, que é a justiça ou ajustamento, né? Que é a balança, que é a questão da balança. E Libra é um signo do relacionamento, é o signo que considera o outro. Então, assim, a coisa que a Sullivan falou da empatia, né? Empatia é você poder considerar o outro para você se comunicar. E quando você julga, você está realmente assim, né? Julgando com base no quê? Então, como é que a gente faz para não julgar, para ter mais empatia, né? Aquele livro que você falou do poder da empatia, conta um pouquinho sobre ele. Inclusive que eu falo todo dia, né? Tem foto dela lá pro livro. Esse livro, vem mais pra cá pro pessoal te ver na minha. Bom, esse livro eu falo muito dele, todo mundo já conhece o poder da empatia. Quem tem meu WhatsApp sabe que a foto de capa é eu com esse livro. Esse livro realmente, ele mudou demais a minha maneira de observar as coisas, né? Uma que eu já tinha muita questão da curiosidade. Então, pra gente despertar justamente essa comunicação mais assertiva, para deixar de lado o julgamento, a gente precisa começar a praticar a curiosidade. Ser curioso. Ao invés de a gente falar assim, nossa, essa pessoa pensa desse jeito? Nossa, mas então essa pessoa é isso, isso e isso. Essa pessoa é aquilo, aquilo, aquilo. Né? Trazer todos os adjetivos e advérbios e afins. Deixa isso de lado e por que essa pessoa pensa assim? Como seria se eu pensasse assim? Como que é estar no lugar desta pessoa? Deixa eu conhecer mais da vida dessa pessoa, da educação dessa pessoa, da criação, da família. Existe todo um sistema familiar e cada pessoa tem o seu sistema familiar, né? Então, assim, toda a nossa sociedade... na verdade, nós somos divididos por sistemas, né? A gente, quando aprendeu biologia na infância, o corpo humano, a gente entendeu que existem ali toda uma dinâmica dividida por sistemas, né? E tem o sistema familiar e cada um tem o seu sistema. Então, compreendendo isso, trabalhando isso, a curiosidade, você vai conseguir minimizar o impacto do julgamento, porque o julgamento de fato ele acontece como algo meio que automático, até porque ele serviu para o Homo sapiens lá atrás, há mais de 70 mil anos, para sobrevivência, né? Então, aquele é mais forte, então vamos se juntar com ele, a gente precisa dele no bando pra gente sobreviver. Aquele é fraco, deixa ele de lado, fofoca, todas essas coisas. Quando a gente estuda toda a história da humanidade, a gente descobre que tá muito atrelado a isso. Então, gente, a primeira dica que eu deixo aqui pra vocês é realmente deixar de lado
esse julgamento através da curiosidade, que é um dos 6 hábitos das pessoas mais empáticas, ou das pessoas que buscam ser mais empáticas, que o Roman Krishnarik traz no Poder da Empatia. Então, e por que Libra, né, fala tanto sobre relacionamento? Novamente, para quem não acompanhou, fiz 4 lives falando sobre as casas astrológicas. Os signos, de certa forma, acompanham as casas, né, porque são 12 signos e 12 casas. Então, começamos em Áries, né, que é o primeiro signo, que tem relação com o ascendente, casa 1, que é o signo do eu. Né? Então, Áries, por isso que tem aquela questão que a gente vê também de memes de internet. Eu acho que esses memes eles acabam popularizando, né? Então todo mundo acaba conhecendo, né, o que é Áries, é aquele que só pensa nele, que é briguento, isso porque o pessoal acaba, na comédia, né, expondo realmente algumas coisas do signo, meio que as partes mais zoadas, vamos dizer assim. Porque Áries é o eu, ele pensa nele, ele precisa pensar nele. Depois, a gente sabe que ele passa por 6 signos ou 6 casas. Então vai ser Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, né, até o Virgem que é o 6, também casa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chega na casa 7, que é Libra, então a gente começa a lidar com o outro. Por quê? De Áries até Virgem, a gente está lidando com a gente está trabalhando a nossa individualidade. Né? Então é quando a gente trabalha. Lembra que aqui a gente está falando sobre uma jornada arquetípica que vale para todo mundo. Né? Então não é você dizer, então eu sou de Áries, eu não tenho que me comunicar, eu sou de Câncer, então não tenho que. Não é isso. Né? É que dentro de uma jornada arquetípica, todo mundo tem todos os signos no mapa, todo mundo tem todas as casas. Quando chegamos na casa 7, que é Libra, a gente tem que começar a ir para o mundo, tem que começar a ir para o outro. Por isso que Libra, ele traz aquele impulso, né? Ele é um signo cardinal, que traz aquele impulso, que traz aquela coisa da liderança. Você não está aparecendo aqui, não. Que traz aquela coisa, a gente tem que ficar balançando aqui. Traz aquela coisa da liderança, ele é um signo de ar. Né? O signo de ar, ele é interação. E para ele se comunicar, ele tem que considerar o outro. Então, a gente vê, inclusive, pelas questões astrológicas, né? A gente, sempre que eu faço uma consulta, um atendimento, a gente olha todo o mapa, a gente vê como é que a pessoa está vivendo cada signo. Geralmente, Áries, né? A pessoa que tem muito Áries no mapa, ou muito casa 1, ela vive muito eu. Então, ela se preocupa muito com ela, tudo, e ela tem que aprender a ir para o outro. Ou seja, ela tem que aprender a ceder, ela tem que aprender a considerar o outro, a pensar no outro. É uma coisa básica, assim. E é muito comum casais, né, já que a gente está falando de relacionamento e assim por diante. Lá atrás, quando eu atendia numa clínica de psicologia junguiana, eu lembro que eu atendi uma moça que ela era libriana e o namorado dela era ariano. Né? E qual que era a reclamação dela? Ele não pensa em mim, ele só pensa nele, ele é egoísta, ele não sei o quê. Pô, ele foi lá, comprou açaí, comprou só para ele, não comprou para mim. E aí fica aquela coisa, porque geralmente quem é Áries tem que ir para Libra para começar a considerar o outro. Quem é Libra geralmente tem que saber lidar, saber dosar, saber ajustar. Né? Essa carta aqui, que o Aleister Crowley fez uma mudança, né? É a carta Justiça, mas ele colocou como ajustamento, que é essa balança. Ele tem que saber ajustar o quanto que ele cede e o quanto que ele vai para ele. Né? Mas, de qualquer forma, o Libra ele considera realmente ir para o outro, né? Ir realmente pensar no outro, considerar o outro. Que isso é empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro, realmente, né? Então não é pensar como você faria, é pensar como que o outro faria. Isso é desafiador. Né? Isso é muito desafiador. Claro que se a gente for pensar pela natureza, enfim, pela humanidade, no geral, né, quem tem muitos planetas em Libra, quem tem muitos planetas na casa 7, ou de repente até planetas nos signos posteriores de Libra, porque minha mão atrapalha aqui. A mão fica me tampando. Então, gente, vou dar aulinha de teatro pra mim também. Então, mas aqui é falar com a mão. A gente fala. Italiano, dá, isso aí. capite. Então o Libra, ele tem essa questão. Quando a pessoa tem muito planeta em Libra, ela tem a tendência já a se colocar no lugar do outro. Né? Por isso que Libra precisa se relacionar, ele tem que estar tendo essa troca. E esse é um ponto importante para a gente poder, para eu passar a bola aqui de novo, o quanto o relacionamento é importante na nossa vida. Pensando astrologicamente, ele é pelo menos metade do nosso mapa. Metade superior, né, metade depois da casa 7 até a casa 12, é a gente se relacionando com o mundo, a gente se relacionando com o outro. Né? A metade de baixo é a gente com a gente mesmo. Então a gente tem que ir para o mundo. O Jung ele traz isso, né, a psicologia junguiana, ele trabalha com a introversão e a extroversão, né, que são os tipos psicológicos que ele colocou, e obviamente tem pessoas introvertidas e tem pessoas extrovertidas. Né? Claro que não é uma coisa absoluta, então tem pessoas que, eu tenho, sei lá, 60% de introversão e 40% de extroversão, a outra é 80% e 20%, assim por diante. Quem é muito introvertido tem que ir para o mundo da extroversão, por mais desafiador que seja. E quem é muito extrovertido tem que ir para o mundo da introversão, por mais desafiador que seja. Para quê? Para ter a compensação, para ter o ajustamento. Né? Essa carta aqui ela é muito interessante porque ela fala sobre isso, você ajustar.
E aí eu posso perguntar, né? Você pode falar sobre todos os outros estudos que você fez, sim. a importância do relacionar-se, de estar trocando com o outro, que é o mundo de Libra e das casas, né, posteriores. Qual que é essa importância? O que a pessoa aprende? Como que ela cresce? Como que funciona essa parte? É muito importante falar que assim, o relacionamento, né, o relacionamento afetivo, o relacionamento a dois, ele é uma parte da tua vida, né? Tem até uma técnica que a gente aprendeu esses dias, que foi passada pra gente, que é o flute, né? Que é você fazer todo esse estudo de como é que tá a dinâmica da tua vida em outras regiões, assim, como que tá teu profissional, tua missão de vida, como é que tá a tua questão com a família. Oi, Paulita, que delícia te ver aqui. Como é que tá toda a tua outra questão, né? Como que tá tudo isso pra você entrar numa relação? Porque muitas vezes você entra numa relação projetando no outro ali o teu príncipe, né? Nós fomos criadas, nós mulheres principalmente fomos educadas e criadas pra esperar esse príncipe encantado cuidar de nós, né? Pra nós, ele vai me salvar aqui da torre. E, gente, não é assim, né? Primeiro, o Duque tá aqui, ó. Não, eu tô tentando achar um livro que eu queria mostrar, mas não vai rolar, não. Geralmente você fica procurando. Não é o Duque, não. Eu tava querendo achar um livro que fala justamente sobre isso. É um livro que eu tô terminando de ler, que também trabalha a psicologia junguiana, que é o livro I, e ele fala muito sobre essa questão de projeções. Exato. O livro tá ali, eu não vou conseguir pegar, mas depois... tá todo mundo saco ali. Acompanha aí o Instagram, que mais pra frente eu vou postando sobre ele. Sim, e você tá lendo ele já, né? Tô terminando, já tô terminando, já tô na maia lá. E aí é muito interessante a gente perceber isso, né? As projeções. Então, assim, ele vai cuidar de mim, ele tem essa responsabilidade, ele. Da mesma forma, o homem com a mulher. Se algumas outras coisas não estão resolvidas, vai acabar acontecendo essa projeção. Então essa carta é bem interessante fazer esses ajustes, né? De todo esse sistema, né? De entender assim como que é a cabeça do outro, qual que é a linguagem. Aí a gente entra também com as linguagens do amor. Então são 5, né? Mas especificamente, claro que a gente pode mergulhar muito nisso, né? Você foi sempre muito realista com relação a isso, né, Elaine? Pois é, mas eu não era, por muito tempo eu não fui realista, eu sempre fui a pessoa da Disney mesmo, eu sempre idealizei, assim, príncipe, uma pessoa e tal, e aí aprendi mesmo com a vida que não é bem assim, eu preciso estar muito bem comigo, com a minha autoestima, sabe, que é o básico, são os 3 Azinhos, né, autovalorização, autoestima e autoafirmação, assim, né, eu preciso estar muito bem comigo pra poder, aí então, me relacionar com uma outra pessoa. E aí eu ia falar das linguagens, o que você quer falar? Não, só pegar o bastão porque eu falei sobre isso no Telegram essa semana, porque Vênus está em Leão, né? E essas palavras que ela falou é justamente isso, né? Você realmente poder se valorizar, você poder olhar para si e, né? Vênus é o relacionamento, está em Leão, que é um signo de alto valor. Então, só você querer complementar isso. E quem está no Telegram, aí me responde aí, quem ouviu esse áudio, né? Quem já está lá ouvindo, vai dando um comentário aqui, fala, eu já ouvi, enfim. Porque o Telegram também eu sei que tem muita gente, mas a galera às vezes deixa para ouvir tudo no fim de semana. A dica que eu dou é ouça assim que eu mando, porque muitas vezes são janelas astrológicas, ou seja, a Lua está passando num ponto, está tendo uma oposição, uma conjunção naquele dia. Então, quanto mais você puder deixar uma notificação ali e ouvir no dia que eu mando, mas você pode aproveitar essa parte mais espiritual, mais energética, né? Pode continuar. Não, eu ia ler um comentário aqui da Paulinha importante da gente trazer. Que ela buscava o príncipe até semana passada. Muito bom. Gente, que delícia ver vocês juntos. Super dá pra ver o amor em volta, dentro, por todo lugar. Linda, maravilhosa. Então, a Pamela falando que também nunca buscou o príncipe, né? A Pamela tá falando uma coisa que eu quero comentar depois, que a gente já estudou, né? Sobre essa coisa de assistir muito drama e achar já que vem desgraça. Cuidado com o que vocês assistem, tá? O nosso cérebro, ele não diferencia se aquilo é ficção ou se aquilo é realidade. Pra nossa mente, aquilo tá acontecendo. Então, já deixo uma dica. Se você tem o costume de... É claro que eu não sei se nessa live tenha pessoas que assistam esse tipo de filme, né? Eu tô pegando o gancho da Pam. A Pam falou de dramas, tá? Mas se você tem, para além de dramas, para além de terror e tragédias, você tem também, por exemplo, o costume de assistir pornografia e coisas desse tipo, toma muito cuidado, porque isso modifica a maneira de você concatenar os teus pensamentos, a maneira de você lidar mesmo com o teu dia a dia, com a tua realidade, e a partir disso, você começa a manifestar mesmo no teu entorno isso que a Pan trouxe. Você já espera desgraça, vem desgraça. Porque você começa a mudar o teu campo vibracional. E isso conta muito dentro de uma relação ou fora dela, para solteiros, porque a gente também vai fazer coisa para solteiras e para os solteiros, tá? É isso. Então, gratidão pelos coraçõezinhos que subiram aí que eu vi. O pessoal tá meio tímido hoje de coraçãozinho, mas eu vi que subiu agora. Gratidão. Obrigada, pegar gente. Um ponto importante, porque assim, a gente analisa na astrologia, né? O planeta entrou num signo, beleza, ele está no trânsito dele, e nessa passagem pelo signo ele vai fazer contato com outros planetas, né? E outros pontos e outros signos.
O primeiro contato significante aqui que eu já olho e a gente traz para falar, até a gente estava lá fora fazendo um cachimbo xamânico, que ela estava contando de um caso de uns clientes que ela está atendendo, que tem a ver com isso, que é o seguinte: Mercúrio está em Libra, Quirón está em Áries. Quirón é a nossa ferida. Né? Ele representa uma ferida que a gente passou. Tem toda uma questão arquetípica ali do curador ferido e assim por diante. Então, tivemos uma oposição, estamos tendo ainda, né? Porque o Mercúrio ele está aqui a 11 graus, ele é muito rápido, acabou de entrar em 11 graus, ele estava a 10 graus na hora que eu olhei de manhã. Ele é bem rapidinho, né? Então o Mercúrio está aqui a 11 graus, 10 graus de Libra, e o Quirón está a 8 graus praticamente. Então eles estão ainda fazendo uma oposição forte aqui, e no relacionamento a gente tem uma tendência muito forte de fazer o quê? Projetar nossas feridas no outro. Projetar as feridas. Então, aquela coisa que você passou na infância, aquele trauma, aquela coisa que você foi maltratada, você passou por algum problema, o relacionamento que você via do seu pai e da sua mãe, né, que teve ali, às vezes eu sempre pergunto, né, essa questão de pai e mãe, como que era o relacionamento, eu pego o horário de nascimento, a data de nascimento do pai e da mãe para poder analisar também a parte do pai e da mãe da pessoa, porque isso deixa marcas. E é muito, muito comum, né, quando a pessoa não está consciente, ela acabar projetando as feridas dela no relacionamento, ou seja, no outro. Né? Aquela coisa que o relacionamento passa a ser um espelho, e muitas vezes um espelho das sombras, aquele espelho de obsidiana, né, que você fica olhando para ele e você começa a enxergar todas essas sombras. Como que é isso aí no curso que você está fazendo, no que você tem aprendido? O que tem se falado sobre isso? Isso, na verdade, bem o básico mesmo, né, do flute, né? O flute seria o equivalente a um copo. Então você vai vendo as porcentagens que estão não preenchidas. Se você tem alguma coisa para ser resolvida com relação à sua autoimagem, à sua autovalidação, a sua autoestima, se você tem alguma coisa, vá resolver isso, vá trabalhar isso, vá olhar para isso. Se você está dentro de uma relação e você percebe que isso também precisa ser trabalhado, não tem problema. A gente trabalha um ponto por ponto. Eu não sei qual é a minha missão, eu não tenho propósito, a questão da saúde também, enfim, é uma série de coisas, são várias camadas. Então, olhar para essa camada, por exemplo, faz parte da primeira. É a primeira camada a ser vista. Então, se eu estou projetando muito algo no outro, se eu estou atacando muito o outro, se eu estou ainda no cérebro reativo, porque isso que eu ia falar sobre empatia um pouquinho atrás, né? Quando a gente está no modo reatividade, gente, só pra vocês entenderem, a gente tá ainda muito na dinâmica dos nossos ancestrais. E quando eu falo nossos ancestrais, eu falo do Homo sapiens ainda, tá? Então a gente tá muito na dinâmica da reatividade do cérebro reptiliano, do cérebro mais primitivo mesmo. Então quando a gente sempre tá no ataque, a gente tá sempre na defensiva, a gente não tá vivendo o presente, a gente tá sempre ou no futuro ou no passado. Daí surgem as doenças que a gente tá ouvindo falar tanto, como depressão, síndrome do pânico, a ansiedade, ela vem sempre desse lugar. Quando você está no futuro você não tá, ou está no passado, você não está no presente. E o presente é você manter a sua atenção plena no que está acontecendo agora. O yoga, né, a gente estava vendo agora há pouco mesmo um documentário do Deepak Chopra falando a respeito de toda a técnica, né, todas as técnicas propostas pelo yoga, né, de você observar o teu corpo, a tua respiração, de entender tudo o que está acontecendo agora com você, de você manter essa atenção fixa no que está acontecendo, porque a partir daí, tudo que acontecer externamente, você vai estar no controle de você. Você vai estar sabendo o que está acontecendo internamente, né? E com isso, você está despertando os circuitos relacionados à empatia, né? Que dentro da neurociência existe um estudo que traz aí que são mais de 10 circuitos relacionados à empatia, né? Então quando você desperta, você vai despertando essas sinapses, você vai despertando essas áreas cerebrais, você vai inclusive evoluindo como ser humano, né? Porque nem humanos ainda somos de fato, a gente ainda vive no modo primitivo. Então, despertando essa empatia, evoluindo nesse lugar, você vai se mantendo com uma escuta empática, uma escuta ativa. Então, você não vai mais entrar no campo do julgamento e você não vai mais projetar as suas dores no outro, porque isso está muito bem resolvido dentro de você. Boa. Então, falamos do Mercúrio em oposição a Quirón, que está acontecendo agora, e sobre projetar suas feridas e dores no outro. Mas o Mercúrio está fazendo um sextil, né, com a Vênus, que isso significa um aspecto fluente, eles se falam bem. Né? Então, Mercúrio está em Libra, que é um signo de ar, Vênus está em Leão, que é um signo de fogo, o ar alimenta o fogo e vice-versa, eles estão ali tendo uma boa troca. E aí a gente traz, né, essa temática que é assim, beleza, temos feridas, todos temos, não tem como, né? Eu acho que assim, não tem uma pessoa que teve uma infância perfeita, que pai e mãe soube criar da melhor forma, a gente sempre vai ter feridas, alguns mais, outros menos,
mas todo mundo vai ter isso, não tem jeito. Né? Faz parte do ser humano, senão a gente não estava aqui no planeta Terra. Então, sabendo que temos nossas feridas, né, e temos uma tendência a projetar no relacionamento, né, qual que é a importância dessa ligação entre relacionamento e comunicação, e conversa, né, e diálogo, e poder realmente conversar com o outro, se abrir para o outro, né, comunicar as dores, as feridas, como que isso poderia funcionar dentro de uma dinâmica de relacionamento? Pergunta de novo para mim. Assim, qual que é a importância, né, que dica que você poderia dar? Por exemplo, a pessoa tem uma ferida. Certo. Né, a pessoa tem alguma coisa de abandono, até o que você falou lá em cima, do que a pessoa está passando lá, o casal que está atendendo. Porque deles, né? Um deles. Um deles. Porque tem ali a questão de uma ferida que existe da infância, isso é inegável, existe ali, e isso gera um problema no relacionamento, isso gera uma dor, isso gera uma questão ali. Gera. Agora, como que, por exemplo, a gente pode usar a comunicação, que é o tema maior da live, né, que é Mercúrio, para poder amenizar e resolver isso. Porque tudo pode ser resolvido. Então, como que esse casal se conversa? Eu sei que a ajuda terapêutica é sempre muito bem-vinda e muitas vezes é fundamental. É fundamental, né? A pessoa às vezes não vai conseguir sair daquela temática sozinha, mas como é que o casal poderia, né, tipo, no dia a dia, estar conversando, estar falando sobre as dores que ele tem, enfim, trocando nessa parte. Bom, primeiro são algumas ferramentas, mas a que eu sempre falo é de fazer as listas, né, listas para tudo. Então, assim, primeira lista que você pode fazer é ter... primeiro, se conscientizar de, pô, isso não tem a ver com o outro, isso tem a ver comigo. A primeira coisa, né? Não está fora, está dentro. Deixa eu olhar para dentro. Eu estou falando mais de mim ou do outro? Por que eu estou falando dessa forma? Sempre. Isso daí é um autocuidado constante, né? Uma autoescuta constante. A segunda coisa é fazer a lista. Então, por exemplo, a pessoa que de repente se relaciona com alguém que por muitos anos viveu ali um relacionamento abusivo, ou então foi super abusada na infância, abusada em todos os níveis, aspectos, ou em alguns dos níveis e aspectos que vocês possam imaginar, porque existem realmente muitas formas de abuso psicológico, físico, sexual, enfim. Então, como lidar com essa pessoa, né? Sempre manter a atenção, né, que muitas vezes a pessoa vai estar ali num modo reatividade porque tá muito relacionada a ela e não a você. A empatia constante, né, deixa eu entender então por que ela está falando isso, ou ele está falando isso, deixa eu me colocar no lugar dessa pessoa aqui agora. E a terceira coisa é, uma vez por semana, fazer o que a Laura Potosí chama de feedback sanduíche. Na verdade, essa técnica do sanduíche, ela é uma técnica muito utilizada dentro da psicologia e que também os coaches utilizam bastante. O que é esse feedback sanduíche, né? Olha, ter consciência, trazer para consciência, a primeira coisa, por que sanduíche? Porque são 3 camadas, né? Então, a primeira camada é o que está acontecendo aqui agora, né? Como que foi essa semana, como que foi essa relação, como que tá pra gente, o que a gente vem trazendo, né, para essa relação, quais são os pontos fortes, isso. A segunda camada é o que a gente pode melhorar, né? O que a gente pode melhorar para fazer com que essa relação fique ainda mais edificante, onde que a gente pode minimizar os impactos, onde a gente pode melhorar a nossa comunicação, né? E aí tem os pilares também dos relacionamentos, tem coisa pra caramba. E a terceira é o que a gente pode fazer de novo essa semana. Sempre trazer uma novidade, né? Sempre os dois juntos. Tem mais coisa, gente, porque essa técnica ela é bem extensa nesse sentido, mas é basicamente isso que pode ser feito. Ou seja, uma vez por semana, o casal ali que tá dentro desse desafio faz os dois um feedback ali do relacionamento, como foi pra você, e se escutar. É muito importante. Eu falo isso, a gente sempre conversa sobre isso, mas é assim, homem e mulher, quando a gente tá falando de casal hétero, tá? O homo também, em alguns momentos, porque aí a gente tá falando também de energia, yin yang, para além de qualquer coisa. Mas existe uma diferença, quando a gente fala de yin yang, quando a gente fala de feminino, masculino, existe quase uma diferença bioquímica muito forte, quase que não, existe essa diferença bioquímica. Então, a maneira como o feminino se relaciona é diferente da maneira como o masculino se relaciona, né? Então, às vezes, a gente até brinca, né? Tem coisas que eu sou mais yang, né? E o Amir é mais yin. Então ele espera, às vezes, que eu faça as coisas sem me pedir. Isso é geralmente mais feminino, né? Uma mulher que... Como assim você não fez isso pra mim? Nossa, mas você não trouxe isso pra mim? Mas... Não, gente, você não me pediu, né? E isso geralmente acontece nas relações, né? A mulher tá sempre esperando que ele faça, que ele adivinhe o que ela quer e o que ela deseja. Como assim você não veio? Como assim você não me trouxe flores? Como assim você... né? E aí entram essas cobranças, esses ruídos e tal. Então é muito importante entender qual que é a dinâmica um do outro. Ah, Carmesita, dando oi, boa noite. Isso serve para relações sem ser amorosas? Serve sim, Gabi.
serve. O feedback, a gente traz aqui para as relações afetivas, porque é uma ferramenta, mas essa ferramenta ela serve para dentro do trabalho, de sanduíche, por exemplo, é muito utilizada nas corporações, nas corporações. É muito utilizada. O feedback, ela é muito... Oi, Nutri, Carlinha... É muito utilizado em todos os lugares, é sempre bom. Essa questão do feedback, saber dar e receber feedback é muito importante. Mas olha, deixa mais uma dica aqui. Receber e dar feedback vai muito da tua maturidade, tá? A percepção de que o outro não está falando de mim, o outro está falando dele. E quando ele fala dessa relação, ele está falando de um terceiro lugar, não é pessoal. Vejam, existe o casal e existe o relacionamento. Existe o chefe e o subordinado e existe a relação desses dois. Então, o relacionamento, essa habilidade social de se relacionar né, através da comunicação, ela de 2 pessoas, 3 pessoas, 4, um grupo, mas existe aquela egrégora que é formada, tá? Então, a gente, quando fala da relação, a gente não fala dele ou de mim, fala da relação. Né, desse terceiro ente. Isso é muito importante deixar claro. Como que a gente pode fazer para melhorar essa estrutura? Porque quando você vai com a questão do julgamento, né, de apontar o dedo na cara e tal, aí a coisa aí realmente fica disfuncional e pode se tornar um relacionamento tóxico. Reiniciou meu mapa aqui, mas beleza, porque eu já estava na minha mente. Ela começou a falar o que eu já ia falar para ela, né, de uma questão interessante, porque ela está lendo, né, um livro chamado Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, do John Gray, que tem aí uma temática bem interessante, porque na astrologia isso é milenar, a gente vê aí a energia masculina como Marte, a energia feminina como Vênus. Sabemos que todas as pessoas, então eu tenho Vênus, ela tem Marte, então você que é mulher tem Marte também, e você que é homem que está assistindo tem Vênus também. Todos temos energia masculina e feminina dentro de nós, dentro das devidas proporções. Mas que eu lembro, pelo menos uma coisa que ficou bem marcada quando eu li o livro, né, muito tempo atrás, que ele fala da diferença, né, que geralmente a mulher, o ser de Vênus, né, as habitantes de Vênus, quando ela tem um problema, ela quer falar. Isso eu tenho. E o homem, o Marte, geralmente, ele quer ir para a caverna. Isso. Ele quer se isolar, ele não quer falar. Então isso gera muito conflito. Muito conflito, porque, assim, estão com um problema. Então a mulher, ela quer falar. O homem, ele quer ficar tranquilo no canto dele. Como poder mediar isso? Como poder fazer esse ajustamento? Aí eu mostro aqui o arcano do tarô novamente, que é uma imagem arquetípica que ajuda a gente a entender a vida. Como que a gente pode fazer esse ajustamento aí, de entender que sim, né, geralmente vai ter essa diferença, né? Lembrando que não necessariamente tem que ser dessa forma, nesse caso casou direitinho, eu sou o quietão, né? Qualquer coisa eu vou pro mato mesmo, fico no mato e beleza. Ela fala, mas fala sem parar, não tem jeito. Para! De responder desse jeito. Então, aqui é assim, mas pode ser que seja diferente no outro casal. Exato. Pode ser o homem que fala, e a mulher que quer se esconder, enfim, quer ficar tranquila. Eu não deixo ele dormir, gente, não deixo. Não deixa, então, tem isso. E a grande questão é essa, né? Como fazer esse ajustamento, né? Do tipo, bom, um quer ficar quieto, o outro quer falar, como poder fazer, porque Libra é a balança, né? É a balança. Como a gente está com Mercúrio em Libra, é um momento muito legal. Aliás, você vai ver alguns astrólogos falando que é um momento de DRs, é um momento de você ajustar relacionamento. Já adianto para todo mundo que Mercúrio vai entrar em Escorpião, né? Quando ele entrar em Escorpião, ele vai ficar retrógrado, né? Teremos mais um Mercúrio retrógrado esse ano, olha que beleza. E aí ele vai voltar para Libra, ou seja, o que você não resolver agora, né, vai chegar em Escorpião, vai ser a porrada, porque Escorpião é um signo regido por Marte e Plutão, e ele volta, Mercúrio volta ali pro final de Libra, se não me engano até 25 graus de Libra, para poder rever alguma coisa que não foi revista. Então vale muito mais a pena você olhar agora, de repente, então pensa nisso, né? Se você já tem um relacionamento, alguma coisa, como que pode ser essa dinâmica? Como a gente tem essa consciência, eu já sei que por mais que eu quero ficar quieto, eu sei que eu tenho que ouvir. Né? Não, calma. Isso eu já sei, mas beleza. Mas eu gosto de ficar quieto. O amigo gosta de ficar quieto. Às vezes a dinâmica é da seguinte forma que a gente resolve, né? Então, digamos, é que a gente ainda não compartilha a mesma casa, né? Mas digamos que você compartilha a mesma casa com o teu companheiro e que exista essa dinâmica do homem, que é o processo do homem mesmo, ele se isolar, ele entender, ele resolver dentro dele tudo o que está acontecendo, e a mulher precisa expor, ela precisa verbalizar, ela precisa desabafar e tal. O que a gente vem aprendendo é o seguinte, é muito importante, nesse caso, a pessoa que tem essa necessidade de expor, ela ter uma rede de apoio, no sentido de rede social mesmo, de amigas.
amigas, pessoas que estão ali em torno dela, onde ela vai poder conversar, terapia, enfim, onde ela vai poder conversar, onde ela vai poder falar e esperar e respeitar. Gostei da estratégia da Fanny ali, ó. Fanny, exato, também, exatamente. Esperar umas 24 horas, esperar um tempo, porque o homem, ele tende a vir a falar depois. Ele tende a falar assim, olha, eu pensei nisso, refleti dessa forma, eu acho que você tá certa nisso, eu acho que eu tô certo nisso, como que a gente pode... Ou, o certo e errado também é legal tirar disso, né? Que é a questão do julgamento, mas eu acho que a gente pode equilibrar aqui, a gente pode equilibrar dessa forma, daquela e tal. Então tem essa coisa, essa técnica, porque realmente a mulher é da mulher, ela vai querer falar. E muitas vezes a mulher fica desesperada, eu falo por mim, às vezes eu fico maluca. Hoje não tanto, hoje eu tô mais tranquila, bem mais tranquila, mas lá atrás, a Mir sabe bem disso, eu ficava louca porque ele não falava nada. Eu quero que você fale, porque pra mim comunicação ela é essencial, pra ele também é essencial. Só que ele tem o tempo dele para se comunicar. Então essa questão dos tempos, ela precisa muito ser ajustada, é um ajuste que você vai fazer ali, né? Então às vezes você precisa dar o tempo da pessoa, fala com uma amiga, escreve, faz lista, vai ver um filme, sabe? Vai desopilar um pouco, espera como a Fanny fala, 24 horas, entender também a linguagem do companheiro, que é falado, né? Que são as 5 linguagens, que é palavra de afirmação, tempo de qualidade, presentes, ato de serviço, toque físico, ou seja, tá faltando algumas dessas linguagens. De repente meu companheiro é do toque físico, eu sou do ato de serviço, que é o mais, todos nós temos todos, tá? Mas uns são mais que o outro, né? Então tá faltando alguma coisa, onde que a gente pode ajustar essa relação? E é isso, basicamente isso. Isso nesse livro marca bastante, né? A diferença. Bem interessante porque aquilo que a gente falou, são arquétipos, né? São grandes modelos. Então se a gente pegar até pela numerologia, né, quem faz estudo de numerologia sabe, o número 1 ele tem uma energia masculina, o número 2 tem uma energia feminina. E o número 1 ele tende a ser ele com ele. Né? Então, quando o John Gray fala sobre isso no livro, ele fala que lá em Marte, né, ele faz toda essa coisa meio, né, lúdica de imaginar tudo. Lá em Marte, quando os marcianos têm algum problema, ele vai para a caverna e resolve sozinho, porque ele tem que resolver sozinho. É uma coisa que é meio que colocada para o homem, ele tem que resolver sozinho. Enquanto que em Vênus, as venusianas, né, as habitantes de Vênus, quando ela tem alguma questão, ela corre para a rede dela, ela quer apoio, ela quer cooperar. Isso tem a energia do número 2, né? Querer cooperar, querer agir com o outro. Né? Então isso é uma coisa bem interessante. E claro que a gente está aqui para viver todas as energias, então a gente tem que ir fazendo esse balanceamento, esse ajustamento. A Laine está falando rapidinho, amiga, que ela tem a necessidade de esperar a Pamela também, acho que falou isso. Se eu falar Pamela, ela fica chateada. A Pan também falou isso, acho que a Gabi, que tem uma necessidade de estruturar os pensamentos, a Mari também, né, Mari? Falou alguma coisa assim, e evitar os julgamentos, né? Legal, Laine. Pois nem todo mundo, por exemplo, eu estruturo os pensamentos falando. Então muitas vezes, como eu não tenho pra quem falar, pra quem, por exemplo, tô estudando isso daqui. Então muitas vezes eu falo pro Amir que eu tô estudando, porque isso vai estruturando na minha cabeça tudo que eu tô estudando. Nossa, tô estudando essa técnica, ele que escute, entendeu? Mas ele gosta, eu acho, né? Não, tranquilo, eu acho. Consigo lidar. Não sentir firmeza, gente. Não, eita, vai Marte em Libra? Eu consigo lidar, isso é tranquilo. Mas a Clara também, por exemplo, é uma super rede de apoio nesse sentido, porque pra mim eu preciso, pra concatenar as coisas, pra estruturar na minha cabeça, eu preciso falar, eu preciso verbalizar. Vocês viram, as meninas estão tudo passando mal ali, né? Por que passando mal? De você falar. Do quê? Você falou assim, eu consigo lidar. Não, sim, então. Não, é que às vezes assim, eu estou lendo um livro e ela está lendo um livro também, eu estou assistindo uma aula. Aí eu estou lendo e ela, mas não sei o que. Então eu tenho que fazer o switch rápido ali, né? Do tipo, eu estou lendo aqui, não, peraí, eu ouço, aí depois volto pro livro. Então é isso que eu brinquei, eu sei lidar com isso daí. Agora, ponto importante, né? Porque daqui a pouco vai caminhar, o Instagram vai cortar a gente. Sim. Porque Mercúrio está em Libra, né? Alguém gritou lá fora, nem sei o que é isso, parecia um ser, sei lá. Ele está em Libra, e em Libra, tudo que está em Libra, em Áries, está fazendo quadratura com todos os 3 planetas em Capricórnio, né, que são os planetas que estão trazendo bastante coisa aí para a gente poder trabalhar. Então Mercúrio já está fazendo, né, a quadratura com Júpiter, ou seja, um aspecto de tensão, um atrito, né, um atrito com Júpiter, e vai fazer também um atrito com Plutão e com Saturno. Ou seja, para os próximos dias, teremos esse Mercúrio em Libra fazendo um aspecto de tensão. E eu vou falar isso no Telegram também, então me acompanhe no Telegram, porque diariamente a gente vai conversando sobre isso. Então tendem a surgir questões mesmo de relacionamento para serem resolvidas. Né? Júpiter ele vai falar sobre crenças, né? Então é uma coisa muito interessante. Lembra, se você não consegue se relacionar, se você tem problema de relacionamento, aliás, fica a dica, né?
você tem problema, isso dá para resolver, né? Se você buscar um pouco de autoconhecimento, você resolve, mas saiba que tem a ver com alguma crença sua que impede você de se relacionar. Sim, são as crenças, né? Tem Exatamente. 1 zilhão de crenças de solteiros que a gente está estudando agora. Exatamente. Isso dá para se trabalhar para poder resolver. E o Mercúrio em quadratura com Júpiter também sempre fala sobre exagero, né? Porque ele é o planeta da expansão. Então ele pode exagerar alguma coisa. Toma muito cuidado com isso também, porque isso acontece muito em relacionamento. Por exemplo, a Lua está em Câncer e ela está fazendo oposição com esses planetas. Algumas pessoas podem ter sentido aí uma oscilação de humor, um mal-estar, né? Então alguma coisa que vai acontecendo. Então perceba isso ao longo do tempo, né? Ao longo dos próximos dias, porque de repente pode acontecer alguma coisa que você exagera muito, né? O valor daquilo e nem era tanto. Né? Então assim, sei lá, a pessoa fez alguma coisa, você já explodiu com ela. Mas será que precisava de tanto? Por que eu estou falando isso? Porque Júpiter ele tende a inflar tudo. Ele tende a exagerar, a aumentar. Então, mas muitas vezes ele aumenta, e esse aumentar é para você entender o que está acontecendo também. Né? Então, sei lá, aquela pessoa, você brigou com ela porque ela deixou a toalha, né, na cama. As coisas básicas de casal. A pessoa deixou a toalha molhada na cama, você foi lá e deu uma voadora nele. Né, porque ficou muito brava, não aguento mais isso, não sei o quê. Talvez, né, dar uma voadora em alguém porque ele deixou uma toalha na cama é exagerado. Mas também você pode entender que pode ter alguma coisa por trás para ser olhada nesse momento. Por isso que eu falo, toda a quadratura, apesar de ser um aspecto sendo difícil, né, desafiador, o pessoal fala, mas ele é um aspecto que permite você evoluir, né, porque ele traz a mudança. Eu queria falar uma coisa, não, porque as meninas estão falando aqui muito de guardar e depois explodir e tal. Então, esse é o cuidado. Né? Essa comunicação, eu acho que para quem fez aí o Conversando em Casa, a gente falou sobre essa tríade da comunicação que antecede a CNV, Comunicação Não Violenta, que fez estudo que foi feito sobre a comunicação a agressiva, passiva e passiva-agressiva. Então essa comunicação é a passiva-agressiva, é uma comunicação disfuncional, ela tende a trazer conflitos, ruídos e por aí vai. Então você vai guardando, você não vai trabalhar essa dinâmica do falar, ou do comunicar, ou o escrever, gente, porque também, sabe, desopila aquilo tudo. Então quando você vê, você explodiu com a pessoa, isso é passivo-agressivo. Então é muito, muito importante trazer para a comunicação assertiva, saber falar o que quer, o que gosta, o que não gosta, sem achar que isso tem que ser levado para o lado pessoal. E eu sei que é muito desafiador, porque às vezes as pessoas trazem para o lado pessoal. Você está me acusando, você está me julgando, a gente vive numa sociedade de julgamento. Eu sou a pessoa que está levantando muito a bandeira do abandonar o julgamento, por mais desafiador que seja, tendo consciência de que eu também carrego muito isso em mim, até por conta de todo o meu campo epigenético, por aí vai, mas é importante a gente realmente desapegar, porque é o julgamento que cria muralha entre você e a outra pessoa, né? Nossa senhora, é muito maluco quando você pega um casal assim, você começa a trabalhar esse casal e você começa a perceber o quanto de muros foram criados por conta de julgamentos e de ruídos e mais ruídos, não, porque ele falou dessa forma e eu fiquei sentida e sabe, e aí, poxa, mas por que ficou sentida, por que ele falou em tal momento, sabe, e aí ele estava vivendo um outro momento, enfim, tudo por quê? Porque foram julgamentos os motivadores. É muito, muito importante a gente ter essa lucidez e falar sem medo. O que impede a gente de falar é o medo, né? E quando a gente tem medo, a gente se distancia também, da nossa essência principalmente, tá? Porque esse medo externo, ele é só um reflexo de algo que já está dentro de você. E aí a gente cai onde? Nas projeções e todo aquele círculo vicioso. Então, que bom que você falou isso, que é aquilo que está dentro de você, porque logo depois de Júpiter vem a quadratura com Plutão. Né? Então, se, né, essa coisa, eu falei brinquei com a voadora, né? Plutão é aquele que já está com uma faca, né? Já é tipo, a gente assistiu Indiana Jones ontem, um filme bem novo, né? Bem bacana, a gente assistiu. 84. 87. 87, já tinha 3 anos. Mas a gente assistiu porque tem a ver com a Índia, né? Assim por diante. E tinha uma parte que eles estavam na China que os caras tacam a faca, né? Aquelas facas ali, tipo atirador de faca. Os efeitos são ótimos. É Plutão. E Plutão ele vai falar sobre conteúdos que estão profundamente enraizados no inconsciente. Conteúdos extremamente poderosos e explosivos. Então, quando Mercúrio já vai começar, então semana que vem já vai estar nessa energia. Então, acompanhe lá no Telegram para você poder ouvir no dia a dia as reflexões. Porque eles estão juntos, né? Então a gente tem aqui Júpiter, Plutão e Saturno praticamente em conjunção, juntos no Capricórnio. Então já começou com Júpiter, vai para Plutão. Tudo que tiver dentro mal resolvido pode explodir como um vulcão, como uma erupção. E não é agradável se você não tiver consciência, porque
Tem até uma história de um samurai, não sei o que, não vou contar a história aqui porque vai acabar a live daqui a pouco. Mas que ele perde a cabeça, né? Ele quase mata a mãe, ou mata a mãe, não sei, né? Por conta disso, né? De não conseguir controlar a raiva. Talvez você já tenha ouvido essa história porque ela é muito comum, é muito contada. E depois teremos aí, já que você falou dos muros, né? Falou dos muros e tem a ver com as couraças também que eu trabalho, Saturno, vai ter conjunção, quadratura com Saturno. Saturno representa essa parte do ego, né? Ele é a finalização do nosso ego, então ele tem muito a ver com isso. Ele representa muito esses muros, essas muralhas que são criadas, paredes que podem separar, né? Mas também pelo lado positivo, porque todo planeta tem um lado desafiador e o lado fluente que ajuda a gente a evoluir, crescer. O Saturno fala sobre maturidade. Então, nos próximos dias pode ser uma oportunidade interessante, observem isso, né? Então, novamente, se você está num relacionamento, observa isso. Se você está fora de um relacionamento, mas quer se relacionar, também observa isso, né? E se precisar de ajuda, chama aí, porque tem muita coisa que pode ser feito. Mas essa quadratura com Saturno pode trazer à tona muralhas, coisas que você, de repente, separa você do outro, né? Tem muitos casais que não conseguem chegar a uma intimidade, né? Eles não conseguem se conectar profundamente, porque tem couraças rígidas, muito rígidas ali, mas também você entendendo isso é uma oportunidade de amadurecimento enorme, né? Aí eu volto um pouquinho, eu já te passo a bola de novo, porque você falou do feedback, né? Que tem que ter uma maturidade para poder dar e receber feedback. Esse é um Saturno bem resolvido, né? Você ter um amadurecimento na relação, você poder realmente ouvir um feedback e dar um feedback sem ofender o outro, né? Sem ser grosseiro. Aliás, ponto importante, né? Para a gente poder até encaminhar, porque daqui a pouco acho que ele vai começar, não sei que oração, mas está quase. Porque além disso, teremos a oposição com Marte. E Marte é o guerreiro, Marte é o planeta da guerra, da violência. Aí eu trago o assunto da comunicação não violenta, a importância de você tomar cuidado na comunicação, porque a comunicação agressiva, ela vai chamar agressividade. Né? E uma comunicação não violenta tende a trazer umas coisas de uma forma melhor para você poder resolver. Então eu deixei você falar que você colocou coisas aqui de CNV também. Coloquei. Existe a forma ativa da CNV e a forma passiva, né? A forma passiva da CNV é quando você escuta, né? Quando você está num processo ali de escuta e uma escuta ativa, né? Mas a passiva é quando você está só escutando o que o outro está trazendo e de maneira atenta você está entendendo ali o que está por trás daquele discurso, quais as necessidades daquela pessoa. Porque, gente, veja, comunicação não violenta, faltam 9 minutos, a Gabi está falando pra gente. Obrigada, Gabi. Eu te dou. É muito importante a gente entender o seguinte, ó, a CNV, a base da CNV são as necessidades. Então, para além disso, né, toda a estrutura dos 4 componentes ali é observação, sentimento, necessidade, pedido. Observação, que eu já falei aqui desde o começo da live, abandono do julgamento, abandono daquele cérebro primitivo que tem a necessidade de trazer, de adjetivar tudo, de encaixotar tudo, né? A segunda coisa é o sentimento, se conectar com o seu sentimento quando você está trazendo algo, quando você está ali vivendo uma situação, ou quando o outro está te trazendo um sentimento, quando o outro está te trazendo um discurso, você, de maneira a colocar ali as orelhas da CNV, como fala o Marshall Rosenberg, né? De você colocar as orelhas da CNV, você escutar ali o que está por trás daquele discurso, qual o sentimento que está por trás dessa pessoa, né? O que essa pessoa está sentindo? E por trás desse sentimento, qual a necessidade? Porque todo sentimento, na verdade, é um sinal de alerta de uma necessidade não atendida, tá? Então, qual a necessidade não atendida dessa pessoa? E aí, uma coisa que é muito legal dentro da CNV, que tanto o Marshall fala, quanto o Roman fala no Poder da Empatia, que é a seguinte, e o Rapport também utiliza muito essa técnica, o coaching, vários outros. A pessoa tá te falando uma coisa, deixa eu ver se eu entendi, só um momento, deixa eu ver se eu entendi. Você falou isso, eu quero ver se eu tô te escutando. Sim, só o fato de você falar isso, vou repetir o que você me falou. É isso. Eu entendi dessa forma. Tá certo isso? Tá certo. A pessoa já se sentiu escutada. Veja, nós vivemos. Por que estamos num século da depressão, da ansiedade, dos relacionamentos que não duram 10 dias, né? Porque não tem escuta mais presente. Não tem tempo de qualidade presente. Os casais não trocam mais coisas de maneira profunda hoje em dia. Então a gente precisa resgatar isso. E essa escuta, só o fato de você repetir o que a pessoa trouxe pra você, olhar nos olhos, se conectar, já tá trazendo uma cura pra relação. A pessoa fala, caraca, ela me escutou. Ou, caramba, ele me escutou. Ele tá olhando pra mim, ele tá vendo que eu tô aqui.
Então, assim, né, essa escuta. Então você está falando disso porque você tem uma necessidade, aí detectar a necessidade, é importante ter o vocabulário das necessidades, os sentimentos. A CNV fala muito da gente ter essa consciência, até porque nós não fomos educados para se conectar, para nos conectarmos com os sentimentos, até porque é uma sociedade patriarcal, onde homens e mulheres sofrem, tá? Porque homens têm que reprimir, homem que chora, nossa, homem não pode chorar, engole esse choro, né? Homem não chora. Coisa de mulherzinha, né? Os homens ouviram e ouvem ainda muito isso, todas essas piadas absurdas. E isso faz com que todos nós, de uma certa forma, inclusive nós mulheres, que crescemos não querendo ser mulheres, porque ser mulher é sinônimo de fraqueza, então a gente nega o nosso feminino, a gente vai pra vida, a gente se torna um pouco mais masculinizada para não ser mais ridicularizada. Veja, é uma sociedade completamente desconectada. Então, para a gente chegar numa CNV, numa comunicação não violenta, percebam que a profundidade desse processo de se conhecer é muito urgente. Não é para amanhã, não é para depois, é para agora. É urgente. A gente está falando de algo que é emergencial. E aí, dentro disso, a gente vai pro pedido, a gente vai pedir pra pessoa. E pedir também é um tabu, né? Porque justamente, nossa, pedir significa que eu estou fraca. Ou que eu... mulheres têm muito isso, né? Eu não vou pedir, ele tem que adivinhar. Ou mães, né? Ou pessoas que se relacionam, enfim. Mas aí deixa essa dica. A CNV traz esses 4 componentes. Então, observação, sentimento, vocabulário de sentimento, vocabulário de necessidade, conhecimento disso e fazer o pedido, tá? A Luciana colocou aqui que o Mercúrio está em cima do Plutão dela, né? Eu vi rapidinho. Depois eu falo mais sobre isso, eu falo nos áudios e outras lives. Para mim, só para você ter uma ideia, vai acontecer, porque dia 25 de outubro, se eu não me engano, Sol e Mercúrio estarão em conjunção a 2 graus de Escorpião. E vai cair em cima do meu Plutão. Né? E daí depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas a dica que eu já dou é, traga à tona coisas profundamente do seu inconsciente. Pode ser escrevendo, porque é Mercúrio, é a parte de escrita, comunicação, pode ser escrevendo, pode ser falando para alguém, pode ser pensando, refletindo sobre isso, mas é uma oportunidade, né? Esse planeta está passando ali e é uma oportunidade de você olhar para dentro e ver o que está no seu interior mais profundo. E se está com o seu Plutão, você é da geração de Plutão em Libra, né? Que é uma geração que veio para trabalhar muitas coisas de relacionamento, sim. Né? Então é uma coisa muito importante trazer isso. Galera, devemos ter o quê? Uns 4 minutos, né? Mais ou menos? Por aí, né, meninas? O que você tem mais aí que você queria falar? Olha, basicamente isso, né? Eu falei das diferenças, uma coisa que é importante também deixar claro é a seguinte: não confundir os padrões com o caráter, tá? Não confundir aquele padrão que aquela pessoa tem com o caráter dela, não confundir aquela ação, aquela atitude com, faltam 4 minutos. Ela é boa, ela é má, lembrem-se disso, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, são coisas completamente diferentes. Então veja que, e padrões são mutáveis também. Tá? A gente pode repadronizar, a gente pode reinventar, a gente pode reprogramar aquela crença, aquele padrão, porque através da consciência a gente consegue trazer isso à tona. Então eu queria deixar essa dica. Se você vive um relacionamento afetivo, seja com o esposo, com a esposa, seja com o filho, porque todos são, no final das contas, afetivos, busque conexão, tá? Busque afinidade, quais são as suas afinidades, valores, busque a compreensão disso, trabalhe a sua empatia, perceba como que está a saúde, que é um dos pilares muito importante, saúde não só física, mas a saúde financeira, a saúde da comunicação, cuide dessa saúde da comunicação e veja todo o funcionamento, toda a dinâmica, onde que você pode ajustar dentro dessa dinâmica essa afinidade, esses valores, essa saúde, tudo isso é muito importante e essa dica que eu queria deixar para quem vive relacionamentos. São vários e múltiplos. E para quem não vive relacionamento, mas quer viver... Aí é o amoroso. A gente está num momento mágico bem interessante porque o Mercúrio ele já está fazendo um quincúncio, né, que é um aspecto terapêutico, um aspecto meio que ele pode ser ruim ou pode ser bom, você que vai determinar, mas é um aspecto bem bacana, com Urano que está em Touro. Touro é um signo regido por Vênus, né, que é o planeta do relacionamento, a deusa do amor, Afrodite. Então é um momento muito interessante para você poder co-criar o relacionamento que você quer, caso você não tenha. Faz a lista, né? faz a lista. E ainda mais para frente, quando quando Mercúrio andar um pouquinho mais, ou seja, semana que vem, que eu vou falar no Telegram, ele vai fazer esse quincúncio com o Netuno, que eu falei sobre Netuno essa semana, porque o Sol fez oposição a Netuno. Está fazendo ainda, na verdade, né? Que é a imaginação, que é o sonho. E se a gente colocar na árvore da vida cabalística, né, que é também toda uma outra estrutura, Urano é Rockma, que seria a mente de Deus, e Netuno é Keter, que é a fonte de tudo, é a coroa, é mais próximo do divino. Então olha que momento para quem gosta aí de magia, para quem gosta de física quântica, de cocriação,
de você poder pegar, né, e co-criar isso. Né? Pega amanhã, que é um dia de domingo, né, é um dia do Sol, é um dia solar. Ilumina. Aproveita que Vênus, que é o planeta do relacionamento, está em Leão, né? Então pega sobre isso que a gente falou, sobre se autovalorizar, né? Gostar de si, um auto-amor, porque esse é o primeiro passo para você poder encontrar um relacionamento bacana. Se você não estiver bem com você mesmo ou você mesmo, você não vai encontrar uma pessoa bacana, você vai encontrar alguém para trazer ainda, né, problemas, e vai ter muitas discussões, enfim. Então aproveita amanhã, faz essa magia aí, faz essa... Eu não gosto muito de dar receita, né? Porque acho que a receita é para cada um. Falta um minuto, é isso? Beleza. Falta 30 segundos. Então é isso. Se bobear amanhã no Telegram, eu falo mais um pouquinho sobre isso, sobre quem quiser co-criar um relacionamento. Mas gratidão aí para todo mundo que participou da aula. Um beijão para vocês. A gente já vai terminando aqui para garantir que esse Instagram vai deixar salvo aqui. Então um beijão para vocês. Gente, meninas, amo vocês. Gratidão.